Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui Canal do Luz? ao canal do Luz. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Se vocês puderem, se vocês conseguirem, deixe seu like. Hoje o tema, do nosso vídeo é sobre sonhos. E para isso, nós trouxemos aqui a psicanalista Lúcia, que irá falar sobre sonhos. Lúcia, seja bem-vinda aqui ao canal. Obrigada. E a pergunta que não quer calar, né? Para você, o que são sonhos? Uma simples atividade do cérebro durante o sono ou algo a mais? Para mim, os sonhos são uma forma do cérebro se comunicar e tentar mandar algum recado, algo que ficou guardado durante o dia. Ele faz várias conexões, né? Entre um filme que você viu, alguma informação que está guardada, ele monta um roteiro e fica tentando te mandar como se fosse um aviso real para você. Podemos dizer então que a nossa mente, né, quando você dorme, ela é como se ela fabricasse ali, como se ela fizesse um roteiro de um filme para você? Isso, mistura várias informações e acaba se transformando num sonho ali para você. Você costuma se lembrar dos seus sonhos? Se sim, com que frequência e com detalhes também ou não? Raramente eu sonho. Antigamente até tinha um sonho que eu lembrava, sempre lembrava, mas ele não era nítido, eram vozes que eu escutava bem distante. Eu acordava ouvindo vozes procurando uma criança. E na verdade esse sonho, ele era uma informação de quando eu era criança, aconteceu um acidente e eu guardei. Eu achava que era um sonho, e não era, era o meu inconsciente tentando me mostrar, trazer à tona aquele momento que eu vivi, né? Quando eu escutava alguém no sonho, cadê a criança? Cadê a criança? Na verdade, era o meu inconsciente me replicando aquele momento para mim, né? E na verdade foi enquanto eles estavam me procurando durante esse acidente que houve. Então quer dizer que isso foi um trauma, foi uma emoção que durante quando você dormia, o teu inconsciente tentava te mostrar que existia Que tinha uma algo emoção. guardado. Uhum. Como que você conseguiu ressignificar isso, Lúcia? Olha, na hipnose, eu consegui lembrar que foi durante quando caiu a casa, durante uma chuva, caiu a casa e eu tinha 8 anos e estava embaixo. Então, essas vozes que eu ouvia, cadê a criança, sem entender no sonho, né? Era um sonho recorrente que eu tinha. Então, essas vozes eram as pessoas procurando eu mesma. Então, o meu cérebro, ele desconectou ali e só guardou, cadê a criança, cadê a criança? Então, eu fui lembrar disso 40 anos depois, e através da hipnose. E o cérebro, ele esconde, né? Tudo que é traumático, ele esconde de você a informação para te proteger. Na verdade, é para proteger, né? Então a nossa mente, muitas das vezes, ela pode nos enganar, ela cria coisas. Você concorda com a seguinte frase: a mente mente? Concordo plenamente. Como que você descreveria essa sensação, então, Lúcia, de estar sonhando? É diferente da realidade? Sim, estar sonhando é no momento que o teu cérebro ele desconecta ali, ele está acordado. Você abaixa a tua vibração para dormir, é o momento que o cérebro começa a trabalhar no piloto automático. Aí ele começa a recriar cenas ou que ele viu, ou que ele viveu, ou que só escutou. Ele não sabe diferenciar, né? Então o inconsciente fica ali trabalhando a noite toda. Existem temas ou cenários que aparecem com frequência nos sonhos? Eu acredito que são os traumas, né? Os traumas, frequentemente, ele vai ficar replicando ali até que a pessoa lembre o que é para ressignificar. Por exemplo, quando eu lembrei dessa cena, eu nunca mais sonhei com isso. Acabou. Então você concordaria com a seguinte frase que o Freud falou: os sonhos são o caminho real para o inconsciente. Concordo. Você acredita que as emoções que você sente nos sonhos pode influenciar o seu humor ao acordar? De que maneira isso pode acontecer? Olha, eu acredito que sim, porque o nosso cérebro, ele é programado igual um computador. Então, se eu estou dormindo, meu cérebro está sonhando com algo triste, ele está me programando para acordar triste. Eu tenho provas disso, de cenas que eu vivi por anos. Eu aposto que tem ouvintes daqui que já acordaram chorando, o olho está até grudado, de tanto chorar à noite sem saber por que estava chorando. Provavelmente isso é um trauma que a pessoa viveu. Aí ele acorda chorando no meio da noite, não sabe por que está chorando, e é o inconsciente que guardou aquela emoção. Então ele traz tudo aquela emoção enquanto você dorme, e muitas vezes você não sabe nem de onde que é. Por isso que a hipnose vai fundo, né? A hipnose vai lá no fundo mesmo e ele resgata todas as informações que estão trancadas lá, as 7 chaves. Então vamos lá, vamos continuar aqui o nosso bate-papo.
Lúcia, você já teve um sonho tão vívido que parece real? Como foi essa experiência? Conforme você falou que a nossa mente cria as coisas, ela já criou algo assim que não fosse real, mas que parecesse tanto com a realidade? Sim, tanto é que eu vivia procurando essa criança, era tão real para mim, eu precisava encontrar a criança que eu acabei adotando duas crianças. Eu só entendi anos depois que eu tinha adotado eles para satisfazer aquele desejo que estava no meu sonho, lá no meu inconsciente, buscando criança, né? Eu buscava criança, 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 na verdade que eu buscava era eu mesma, né? Que eu ouvia as pessoas procurando ali, aquelas vozes, foi durante o acidente. Só que a minha mente ele foi criando como eu sempre sonhava, sonhava o tempo todo. Fui criando junto com isso, usando ali as crenças limitantes, tudo que eu aprendi nas doutrinas, aí você acaba criando outros roteiros. Aí eu acabei adotando duas crianças. Hoje eu entendo que talvez esse sonho recorrente, ele mudou toda a minha vida. Ele mudou toda a realidade que eu vivo hoje. Como que um sonho ele pode muitas das vezes influenciar no seu presente, né, na tua vida, né? Agora deixa eu te perguntar, você já tentou controlar seus sonhos de alguma forma? Teve sucesso? Já, porque assim, quando eu trouxe para eu conseguir estudar, entender que aqueles sonhos faziam parte de imagens que eu já tinha vivido e traumas que eu tive, eu comecei a 5 minutos antes de dormir mandar novas informações para o cérebro. Inclusive, eu durmo em 3, 4 minutos, eu consigo dormir e só acordo no horário que eu programei. Eu falo amanhã eu vou acordar às 8, eu acordo às 8. Se eu falar que eu vou acordar às 7, eu acordo às 7. Nunca tive um despertador, nunca precisei de alarme, eu sempre me programo. Então, eu acredito sim que eu consegui manipular até meus sonhos a partir do momento que eu entendi que eles eram só coisas que estavam guardadas ali que precisavam ser trabalhadas. Eu vejo um debate que acontece em live, sempre tem esse tema. E eles nunca chegou a um consenso. Então eles falam destino, livre-arbítrio. Qual deles? Você acredita em qual, Lúcia? Eu acredito no livre-arbítrio. Cada um pode escolher sua realidade. Infelizmente, as pessoas não sabem que depende de nós controlar o nosso inconsciente. Se você sabe como controlar o teu inconsciente, sabe que você que permite tudo que está entrando lá de informação lá para o inconsciente, você consegue também manipular ele a ponto de não ir com a maioria, de não ser doutrinado pelas pessoas, igual a maioria né? Doutrinado. E vai pelo, é assim, sempre foi assim. E vai para aquele lado, porque sempre foram para aquele lado. A verdade absoluta que eles falam, né? Isso. E eu também, como psicanalista ali, eu acredito mesmo que só sei que nada sei, né? Então, a gente busca diversas respostas para a mesma pergunta. Tem uma frase de um filósofo que ela fala o seguinte: penso, logo existo. Você concorda com essa frase? Concordo, porque eu só comecei a existir quando eu comecei a entender que o meu pensamento determinava a vida que eu levava. Então, eu queria ser próspera, mas eu tinha um pensamento de pessoas humildes. Então, eu precisei mudar isso. Isso foi implantado na minha mente. Você sempre vai ser humilde e é assim, nasceu assim, vai ser assim. Quando eu comecei a entender que aquilo tudo era implantado e que eu poderia ser mais do que foi colocado ali na minha mente, eu comecei a dominar o que eu penso e onde eu quero chegar. Com base nessa frase, eu faria uma analogia, conforme você falou aí, sobre, né, você programar a tua mente, sobre você recriar o seu futuro. Poderíamos dizer também, penso, logo crio. Mais ou menos isso. Você já conversou com alguém durante o sono? Eu já fiz uma indução para ajudar pessoas distantes. Esse é um assunto bem polêmico. Teve casos da pessoa estar muito doente longe e durante o meu sono eu induzi meu cérebro para ir até a pessoa mentalmente, mandar energia boas. E aconteceu da pessoa no outro dia falar que levantou da cama e foi fazer as coisas dela. E não foi uma vez só, não. Isso foi mais de uma vez. Então eu acredito que falam-se muito em paranormalidade e tudo, mas eu acredito que isso tudo seja uma força a mais que o nosso pensamento tem. Quando a gente pensa o bem para alguém, a gente consegue manifestar isso, ou é coincidência também. Então, como eu disse, existe várias respostas para a mesma pergunta. Eu não tenho essa resposta ainda, mas eu fiz o teste e as pessoas que a gente
mentalizou, indo dormir, mentalizou que no outro dia ela estaria bem, realmente no outro dia ela relatou ter levantado e ter melhorado. Na parapsicologia fala muito em bilocação, projeção astral e sonhos lúcidos. Você acredita que é possível receber alguma mensagem durante o sonho? Algo que vai acontecer, como se fosse algo premonitório, você receber essa mensagem durante o sonho? Eu não tenho essa resposta porque eu já tentei fazer isso quando eu estou entrando em sono ali, eu já tentei. E nunca tive essa resposta. Então eu não posso, eu não acredito que a parapsicologia esteja certa ou errada, não tem como eu saber. Você acredita que os sonhos eles podem ter algum significado? Sim, para mim o único significado dos sonhos é revivendo aquilo que você já viveu de alguma forma ou ouviu. Não, eu sou bem cética nisso. Eu não acredito em paranormalidade, não acredito que é algo paranormal ali. Eu acredito que seja realmente o cérebro, ele viu algo, ele viveu algo, ele ouviu, nem que seja num filme, numa música. Fica ouvindo uma música dia e noite de terror e vai dormir para você ver o que acontece. Você vai ter pesadelo. É só fazer o teste. Ou veja um filme de terror e durma. Provavelmente você vai acordar gritando à noite que tá vendo monstro. Já aconteceu comigo, tá? Tudo isso que eu falo porque eu já vivi e hoje eu posso escrever um livro falando sobre isso. Que agora eu observo, né? As cenas de terror que eu já vivi só por ficar ouvindo uma música de terror o dia inteiro. Tem algumas músicas, assim, principalmente em séries, né? O pessoal que Uhum. assiste essas séries, assim, de terror, isso acaba prejudicando a vida deles, né? A pessoa vai incorporando até o jeito do personagem sem perceber. Eu conheci uma pessoa que assistia muito um determinado tipo de série e ela estava ficando igualzinho o personagem. Sem perceber, você vai incorporando as características, né? Agora imagine você ficar ouvindo música, ficar vendo aquela série de terror o tempo todo. Tem uma série aí que teve uma época que eu já estava vendo monstros saindo da parede. Daí quando eu vi aquilo, eu falei, opa, tem algo errado. Foi aí que eu comecei a perceber o mal que as séries faz, que música triste faz. Você já sonhou com alguém que não faz parte da sua vida? Como que foi essa experiência? Nunca sonhei. Eu raramente eu sonho, tá? Eu só tinha esse sonho com essa criança que eu não sabia quem era, eu vivia procurando. Era o único sonho que eu lembrava. Eu não, fora isso, raramente eu tenho algum sonho. Mas como estamos falando sobre sonhos, né? Eu vou ter que te fazer essas perguntas, tá? Você já sonhou com mortos? Como que foi isso? Nunca sonhei. Como que deve ser essa experiência? Eu acredito que normal. Uma pessoa que perde alguém, ele perdeu, ele passou por aquela dor. Então vai ser normal ele ficar sonhando. Ele vai criar fantasias em cima daquele sonho, que a pessoa tá vindo, deixando um recado. Mas provavelmente vai ser só coisa da mente dele mesmo, que é uma forma que a mente encontra de dar respostas. Teve um sonho que minha avó me contou uma vez pra mim, e eu não sei, eu não lembro o desfecho. Inclusive, isso aí eu vou ter que perguntar pra minha mãe ou pra minha tia como é que foi o desfecho desse sonho. Ela contou que ela estava varrendo o quintal e ela achou um dente de ouro. E aí ela deixou no copo, em cima do criado mudo e foi dormir. De noite ela teve um sonho que apareceu um homem pra ela. Não sei se foi um sonho ou se ela viu, tá? Porque assim, aí confunde muito, né? Porque ela Uhum. pode estar dormindo e ter visto com os olhos do inconsciente, ou enfim, ter tido um delírio, uma visagem, Uhum. enfim. E apareceu um senhor pedindo o dente para ela. E aí ela falou: ó, tá em cima do criado mudo, dentro de um copo. Eu não lembro se esse dente sumiu depois ou não, mas é algo que me chamou muita atenção. Não sei, pelo fato de eu ser criança, eu gravei isso na mente. Você acredita que isso ela pode ter criado dentro da mente dela ou uma mensagem do sobrenatural? Provavelmente ela criou. A maioria das pessoas, eles têm um sonho, como tem muita doutrinação desde criança, eles criam muita ilusão em cima de qualquer sonho. Aí sonha com um passarinho lá voando, aí ele já começa a criar uma fantasias, que aquele passarinho veio para deixar um recado do fulano que partiu. Aquele passarinho veio para trazer prosperidade. Então isso tudo pode ser algo que a pessoa cria junto com a educação que ela teve, né? Com a cultura que ela teve, ela vai criando coisas. Pessoas que são muito religiosas, né? E aí são muito. Tá, vamos deixar um pouco mais abrangente essa pergunta, um pouco mais forte. Pessoas que são fanáticas religiosas. Se fala muito em espírito, em demônio, no diabo, e aí
pode influenciar nos sonhos também? Ela ir dormir e acabar sonhando com alguma coisa ruim? Pode. Eu já tive caso, até eu posso falar, agora eu posso falar, tá? Mas eu tive o caso de cliente que só acordava tendo pesadelos o tempo todo, que ele foi doutrinado, né, a ter medo. Então ele acordava toda noite gritando que tinha alguém perseguindo ele com coisa ruim lá, perseguia ele. Então era tão vivo na mente dele, foi implantado tanto na mente dele que o coisa do outro lado lá existia, que ele acreditava. Então em sonho ele vinha para ele toda hora no sonho dele a tentar ele. Até que na hipnose também ele foi exorcizado. De certa forma, a hipnose é um exorcismo, né? Aí fazendo a hipnose ele desapareceu. Por quê? Porque ele entendeu que aquilo era algo implantado ali, uma ideia implantada. Então, pode sim, igual o filme, eu acredito também nisso. Lembrando que essa história é uma história verídica e a pessoa autorizou a contar. Nós estamos escrevendo um livro e essa história está no livro. Interessante isso. É interessante você falar que, né, você também tem esse Uhum. viés aí de escritora, tá aí escrevendo um livro, vai lançar, né? E em breve, né, vai estar aí nas livrarias. Por que ele autorizou a contar? Porque ele estava desistindo já de viver, de tanto medo que ele tinha de algo que é só uma ilusão, né? Foi colocado na mente dele, então é uma ilusão. E ele já tinha desistido de viver. Então, a partir do momento que ele fez terapia, entendeu que isso era uma ilusão ali, que ele podia ter uma vida boa aqui, né, na Terra mesmo e não indo para outro lado, aí ele decidiu ficar e hoje ele quer que essa história dele seja divulgada. Por quê? Porque ele quer que seja exemplo, porque tem muito mais pessoas por aí desistindo e de repente pelo mesmo motivo que o dele, que desde criança não tiveram alternativa, simplesmente foram doutrinados para ter medo. Então é algo legal de deixar para as pessoas que assistem o canal. O que colocaram na sua cabeça? Medo ou coragem? Te ensinaram a ser uma pessoa vencedora ou um perdedor? Faça essa pergunta, faça essa reflexão. E junto com o terapeuta você vai descobrir que tudo pode ser mudado. Tudo que colocar na sua cabeça desde criança pode ser mudado. O que fez você, Lúcia, a decidir ser psicanalista? O que te motivou? Eu tive o dom, desde sempre eu tenho o dom de ajudar as pessoas, eu gosto de ajudar as pessoas. Talvez porque eu não recebi ajuda na infância, então eu quis ajudar. Eu cresci querendo ajudar as pessoas. Foi aí que eu descobri que eu tinha dom e gostava realmente da psicanálise, gostava da saúde mental. Quando eu comecei a descobrir que eu fui enganada o tempo todo, que eu podia ter me curado antes, ter melhorado a minha saúde mental antes, aí eu acabei entrando para terapia. Você já teve algum sonho que deixou você particularmente feliz ou assustada? Pode nos contar como foi? Eu não lembro, eu não consigo lembrar de sonho, eu quase não sonho. É interessante isso, porque às vezes você acabou de sonhar e você tenta lembrar, se você não lembrar naquela hora, parece que Não lembro, depois não lembra não mais, né? lembro, não. Eu faço de tudo para tentar lembrar. Às vezes, quando eu até tenho alguns, né, dou uma viajada assim no sonho, parece que eu vou ali, vou aqui, mas eu não lembro, não consigo lembrar de nada. Aconteceu comigo uma vez, eu também não sonho muito, né? É bem difícil eu sonhar com alguma coisa. Ontem eu tive um sonho e estava relacionado ali. Eu sonho com coisas que eu gosto, né? Animais, cachorro, geralmente eu sonho com cachorro e tal. Mas comigo aconteceu de eu sonhar com uma pessoa que eu não conhecia. Isso já aconteceu com você? Normalmente sim, porque como o cérebro ele cria fantasias, ele pega uma informação aqui, outra ali, um caso vivido, uma cena que você viu lá há 1000 anos atrás no filme, ele junta tudo, então sim, ele pode criar qualquer coisa. Você acredita que os filmes, livros e até a própria mídia pode influenciar seus sonhos e os seus comportamentos também? Os sonhos são uma mistura de tudo isso, né? Tanto é que quando você lê um bom livro, você tendo autoconhecimento, você consegue dominar o seu cérebro. Isso você não aprende nem na faculdade, às vezes. Era algo que deveria ser ensinado nas escolas, né? Como utilizar a sua mente para te ajudar, né? E como que Autoconhecimento. autoconhecimento e como você tirar o melhor proveito disso, né? Senão você passa a vida inteira sofrendo por algo que foi criado. Sendo manipulado, né? Porque a maioria das pessoas passam a vida toda sendo manipulado pelo meio onde ele vive, ou pela família, ou pelo grupo onde ele vive. Sempre cada um vai viver de acordo com o grupo ali onde ele está inserido. Por que, que eu estou fora da bolha hoje? Eu peguei um livro e comecei a ler e comecei a entender que tudo foi manipulado dentro da minha cabeça e poderia mudar.
Qualquer informação pode ser mudada, né? Agora nós estamos falando de sonhos, mas assim, do ato de sonhar, né? Dormir e aí você acaba sonhando, né? Mas aqueles sonhos de infância que as pessoas geralmente têm. Ah, eu vou ser. O que que você quer ser quando, né? Você era criança e tal. E daí geralmente falava, quero ser policial, quero ser. Quero ter uma profissão e tal. Toda criança tem esse sonho. Você tinha um sonho quando era criança? Você realizou esse sonho ou não? Então, o meu sonho ele é bem curioso, tá? Eu já trabalhei em diversos lugares, muitos mesmo. Hoje já sou aposentada e trabalho em 3 empregos. Aí, o que que acontece? Quando eu era criança, eu tinha sonho de trabalhar no banco, mas era por vingança, tá? Porque eu fui num banco, achava que eu era muito pobre, então que se eu fosse trabalhar no banco, eu não seria mais humilhada. Então, meu sonho era ser bancária para não ser humilhada, para ter dinheiro. Trabalhei no banco, me realizei de certa forma, me aposentei no banco, mas tudo isso em nome de um trauma. Eu trabalhei no banco por causa de um trauma. O ajudar ali as pessoas estava inserido em mim pela minha mãe. E minha mãe era uma pessoa que vivia fazendo caridade, ajudando meio mundo. Então eu herdei isso dela. A coragem de correr atrás de tudo que eu tinha vontade de fazer, eu ia lá e fazia isso. Ela me ensinou. Então foi inserido na minha mente também, não ter medo. Vai lá e faz. E isso é algo importante que tua mãe deixou para você. Mas também tem que ter um limite, né? Porque as pessoas elas não têm limite para receber ajuda. Não. E aí, quando você para de ajudar, algo que muitas das vezes era feito voluntariamente, elas acham que é uma obrigação. Eu até vi esse dia algo parecido, um relato, uma historinha contando isso. Que a pessoa estava ali, era um morador de rua, e aí recebia ajuda de alguém, né? De um Uhum, empresário sim. e tal. E aí depois ele já acabou achando que era como se fosse algo obrigatório. E não, né? Eu olhei para a parede agora que eu lembrei, tá escrito na parede ali. Teve uma época que eu tive que escrever na parede para mim mesma lembrar, toda vez que eu olhasse na parede, eu lembrar algumas coisas. Uma delas foi não ajudar mais ninguém. Por quê? Porque o ato de até para ajudar alguém você tem que ter limites. Como desde criança eu aprendi que eu deveria ajudar as pessoas, tinha época que eu ajudava pessoas e acabava até me colocando em perigo ajudando pessoas. Então eu fiz isso. Comecei, falei, o único jeito de eu lembrar, fazer meu cérebro ter consciência que eu não posso mais ajudar os outros, que eu estou me colocando em perigo, é isso. Daí fui lá e escrevi na parede. Ainda tem ali algumas coisinhas na parede que eu preciso qualquer hora pintar ali. Então é isso, cada um tem que desenvolver o seu jeito. Eu tenho pacientes que eles fazem faixa, colocam no quarto. Eu tenho clientes que já plantou uma árvore para olhar para a árvore e lembrar, não, essa árvore aqui é para me lembrar que eu não posso mais ser trouxa. Mais ou menos assim. Esse daqui, eu estou escrevendo essa faixa aqui que é para me lembrar que eu não vou fazer mais isso. Então, como o nosso cérebro ele precisa ser doutrinado de novo, né, ele precisa receber novas informações e não é rápido, às vezes, está muito enraizado, você tem que encontrar uma forma de fazer. Tem pessoas que escrevem nos cadernos, tem outras que pintam, então depende de cada um. Cada cliente ele desenvolve um método ali que ele goste para ele convencer o cérebro dele a mudar. Tem alguns profissionais da área da saúde, principalmente psicanalista, terapeuta, psicólogo, que eles são picados por uma abelha chamada salvadora da pátria. Você já foi picada por essa abelha no intuito de querer salvar o mundo, salvar as pessoas? Já foi implantado, né? Foi picado, foi implantado na minha mente que eu deveria ser boa, né? Realmente eu cresci achando que eu deveria ser boa aos extremos. Aí foi o que eu falei. Quando eu percebi que eu estava deixando de me ajudar para dar demais para o outro, você tem que ter um limite também. Até para ajudar o outro, você tem que ter limite. Onde eu comecei a anotar ali nas paredes que eu não iria mais deixar de fazer algo para mim para ajudar o outro. Você teria alguma teoria pessoal sobre o porquê sonhamos? Porque o cérebro absorve tudo que ele vê e escuta, e ele vai. E o sonho é uma forma dele projetar para fora, né? Ele entra as informações, ela acaba saindo, porque ela fica ali replicando, fica rodando na mente. Enquanto você está dormindo ali, o teu cérebro está rodando com as informações que ele tem. As pessoas geralmente têm o seguinte pensamento que somos só racionais, que temos só a consciência. E não, temos o inconsciente também, que é onde age os sonhos, quando você dorme, quando você tem o sono e acaba sonhando, né? Então, isso é algo que foi pensado, né? Foi elaborada essa teoria e
somente agora com a tecnologia que foi se confirmando que realmente existe o inconsciente. É algo proposto por Freud lá no início, quando ele criou a psicanálise, né? De uma forma geral, qual o papel que os sonhos parecem ter na sua vida? Eu acho que fazer você acordar para a vida, né? Porque se você entender que o que você está sonhando é puramente o que entrou dentro da sua mente ali, e parar de criar fantasias e ilusões, você pode ter uma vida bem mais saudável, né? Eu conheço pessoas que foram programadas ali, que tem que casar, ter filho, ter marido, e elas vivem sonhando acordadas. Sonha de dia, daí vai dormir, sonha também, daí sonha com um cavalo branco, dali a pouco já passa alguém lá na rua, já acha que aquele é o príncipe, é mais ou menos assim, daí começa a misturar tudo e fantasiar. Tem algumas entidades religiosas que as pessoas sonham com qualquer coisa e elas atribuem isso ao divino, ao sobrenatural. O que você acha disso? Eu sou bem cética, né? Então eu acredito que não, eu respeito, né, a religião de cada um, mas eu pessoalmente eu acredito que não deveria ser dessa forma. Seria muito melhor se as pessoas entendessem que os sonhos têm a ver com os sentimentos ali guardados, com os acontecimentos da vida dela, porque daí todas as pessoas iam andar mais com o pé no chão, né? Mais realista, ia ter uma vida mais na realidade. Eles geralmente atribuem isso ao divino, eu tive um sonho, eu tive uma visão. Eu lembro, né, quando eu estudei, né, que eu li a Bíblia, enfim, os sonhos de José do Egito. Você acredita que eles fazem essa alusão aos personagens bíblicos e de alguma forma eles tentam trazer isso para a realidade? Sim. Bom, eu tenho uma opinião talvez um pouco contraditória, porque como o pessoal Uhum. já acompanha a gente na live, a Lúcia é psicanalista e eu sou psicanalista também, mas eu tenho uma queda ali pela parapsicologia, e aí nós muitas Uhum. das vezes temos ideias talvez um pouco diferentes, né, Lúcia? Inclusive, não discutimos esse assunto em casa. Exatamente, senão acabamos em contradição, né? Sim, Cada um com nós a sua. respeitamos, né? Você lendo a Bíblia, você respeita o que é implantado ali, e eu respeito, você respeita a minha linha de raciocínio, eu respeito a sua. Entendi. Lúcia, eu gostaria que você deixasse aqui uma mensagem final, a sua conclusão, que você gostaria de falar para o pessoal que está assistindo. Também, né, pode aproveitar essa oportunidade. Toda vez que prestem atenção, né, nos sonhos de vocês, procurem relembrar, tentar lembrar o que esse sonho pode estar querendo dizer, né? É só isso. Certo, pessoal, eu quero agradecer vocês de ficarem até o final do vídeo e deixar uma pergunta aí. Eu gostaria que vocês respondessem aí nos comentários se você já teve algum sonho, se esse sonho foi real, já sonhou com alguma pessoa morta ou uma pessoa que você não conhece, como é que foi isso? Deixe aí nos comentários. Teve um sonho premonitório, isso se realizou? Por favor, gente, compartilha essa informação com a gente. Desejo aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal. Olá, pessoal, sejam bem-vindos aqui à live do a live.